Numa Índia mergulhada em sombras espirituais, marcada por castas rígidas, pobreza extrema e idolatria milenar, nasceu uma menina que desafiaria tudo o que se esperava de uma mulher em sua geração. Pandita Ramabai nasceu em 1858, no seio de uma família da casta Brahmani, a mais alta entre os hindus. Seu pai, um estudioso respeitado dos textos sagrados hindus, decidiu algo impensável para a época: ensinar sua filha a ler os Vedas. Aquilo, para a sociedade, era um escândalo. Mulher não podia estudar, menina não podia sequer falar em público sobre religião. Mas aquela criança de olhos vivos e alma questionadora já carregava algo diferente. Enquanto outras meninas aprendiam desde cedo a obedecer seus maridos e a viver no silêncio das tradições, Ramabai aprendia a raciocinar, a questionar e a buscar por Deus, não nas formas, mas na verdade. Mas a fome por justiça não nasceu apenas nos livros, ela nasceu no sofrimento. Durante sua juventude, a Índia passou por uma grande fome. Pandita viu a miséria em primeira mão. Sua família fugiu para a floresta, tentando sobreviver. Seus pais morreram de desnutrição. Sozinha, com a irmã, peregrinou sem ter para onde ir. Foi nessa dor que Deus começou a formar uma mulher que queimaria por compaixão. Mais tarde, Ramabai casou-se com um advogado, algo inusitado para uma mulher brahmane. O casamento durou poucos anos. Ele faleceu e ela se tornou viúva. E ser viúva na Índia daquela época era quase como ser invisível. Na cultura hindu, a viúva era vista como maldita, amaldiçoada pelos deuses. Muitas eram jogadas nas ruas, obrigadas a raspar a cabeça e mendigar para sobreviver. Algumas, ainda crianças, morriam de fome, de abuso ou de suicídio. Mas Ramabai não aceitou esse destino. Ela via aquelas viúvas não como malditas, mas como vítimas. E seu coração queimava. Algo dentro dela clamava: alguém precisa fazer alguma coisa. E esse alguém era ela. Começou então a escrever, a discursar, a lutar por educação para mulheres. E em uma dessas jornadas, ela conheceu missionários cristãos. E pela primeira vez, ouviu falar de Jesus, o homem que amou as mulheres, que curou com compaixão, que acolheu viúvas e pecadoras com honra. Ela começou a ler o Novo Testamento, e quanto mais lia, mais percebia: esse Deus não se parece com os milhares de deuses que aprendi. Esse é diferente. Ele me vê, ele me ama. Aos poucos, a palavra que antes era apenas literatura, virou vida. Ela se rendeu ao Evangelho, não a uma religião ocidental, mas ao Cristo vivo. E ali começava uma nova história. Não mais a menina dos Vedas, mas a mulher da cruz. Não mais alguém tentando sobreviver, mas uma tocha viva, chamada a incendiar a Índia com o amor de Jesus. Depois de sua conversão, Pandita Ramabai sabia que sua vida jamais poderia voltar a ser a mesma. Ela havia encontrado a verdade, não nos livros antigos, mas numa pessoa viva. E se Cristo havia lhe dado nova vida, ela também queria levar vida às milhares de meninas sem voz, sem casa, sem esperança. O que começou como compaixão virou missão. Ela não tinha riquezas, não tinha apoio do governo, não tinha sequer proteção em um país onde cristãos eram mal vistos, mas tinha algo, uma chama no peito e a certeza de que Deus a havia chamado. Então, nasceu o Mukti Mission, ou como ficou conhecido, o Orfanato Mukti. A palavra Mukti significa libertação, e não foi um nome escolhido ao acaso. Ali, nas terras de Kedegaon, em Maharashtra, Índia, Pandita construiu não apenas um abrigo, mas um altar de adoração no meio do deserto espiritual. As meninas vinham de todos os cantos. Algumas eram encontradas jogadas em ruas, outras haviam sido vendidas por suas famílias. Muitas eram viúvas ainda crianças, vítimas dos casamentos infantis forçados. Ramabai as acolhia, dava roupas, comida, educação, mas acima de tudo, introduzia essas meninas ao amor de Jesus. Ela dizia: se eu só der pão, estou alimentando por um dia, mas se eu der Cristo, alimento para a eternidade.
As meninas aprendiam a ler, escrever, cantar e orar. O dia começava com adoração e terminava com oração. Ramabai ensinava sobre a cruz, sobre a salvação e sobre o Espírito Santo. E as meninas aprendiam não apenas a repetir palavras, mas a buscar a presença de Deus de verdade. Era comum ver pequenas fileiras de meninas com as mãos erguidas, chorando, clamando, e muitas delas, aos poucos, começaram a sentir algo diferente. Ramabai não queria formar órfãs religiosas. Ela queria levantar missionárias com fogo nos olhos. Aquele orfanato, longe dos olhos do mundo, era um útero espiritual. De lá sairiam meninas que pregariam, que orariam, que serviriam, que sonhariam com a Índia transformada. Mukti não era apenas uma casa, era uma casa de oração. E foi ali, naquele chão simples, naquele lugar improvável, que Deus começaria a escrever um dos avivamentos mais profundos da história da Índia. Mas tudo começou com uma mulher e sua rendição completa ao chamado de Deus. No coração do orfanato Mukti, algo estava nascendo, algo invisível aos olhos do mundo. Um fogo silencioso, um clamor que subia e descia dia e noite em lágrimas e gemidos. Pandita Ramabai não estava satisfeita com boa educação, nem com caridade. Ela queria mais. Ela queria o céu invadindo a terra. Começou então a ensinar as meninas sobre a promessa do Espírito Santo. Aquele mesmo que desceu em Pentecostes, aquele que batizou os discípulos com línguas de fogo. E dizia: se o Espírito Santo foi derramado sobre pescadores em Jerusalém, também pode ser derramado sobre órfãs em Kedgal. Ramabai convocou jejum, organizou turnos de oração, treinou as meninas para orarem umas pelas outras e pedia que orassem com um só clamor: Senhor, envia o teu Espírito Santo, batiza-nos com fogo. Durante dias, semanas e depois meses, o clamor não cessava. As meninas começaram a se quebrantar, confessavam pecados umas às outras, pediam perdão por inveja, desobediência, orgulho. Meninas de 10, 12 anos chorando como profetas. Ramabai mantinha um diário. Nele escreveu: elas estão sedentas. Há algo acontecendo. Jesus está preparando algo grande. Eu sinto. Ela não estava buscando manifestações. Ela buscava o Espírito Santo em sua plenitude. Dizem que em uma noite, enquanto as meninas oravam, a presença de Deus foi tão intensa que ninguém conseguia ficar em pé. Até mesmo as funcionárias do orfanato caíram de joelhos em silêncio e temor. Era como se o próprio céu respirasse mais perto, como se as paredes do Mukti tivessem ouvido o som dos trovões de Elias. E então, no silêncio do coração contrito, Deus respondeu. O que estava por vir não era emocionalismo nem invenção, era o cumprimento de uma promessa antiga. E aquele pequeno orfanato, tão esquecido do mundo, se tornaria um dos epicentros do avivamento na Índia. Mas por enquanto, era só a oração, o clamor, o joelho no chão, a espera. E quando um povo espera com fé, Deus jamais deixa de responder. O céu não se apressa, mas também não ignora corações quebrantados. No orfanato Mukti, a atmosfera havia mudado. As orações já não eram apenas palavras, mas gemidos profundos, clamor puro, fome real. Então, em junho de 1905, o fogo caiu. Não com um anúncio, não com um grande pregador, mas num quarto simples, onde um grupo de meninas orava juntas. Uma delas, de apenas 12 anos, caiu ao chão com lágrimas nos olhos e começou a orar em uma língua que nunca tinha aprendido. Outra começou a profetizar, com voz firme, olhos fechados e mãos levantadas. Outras meninas ao redor começaram a chorar intensamente, não por dor, mas por um arrependimento santo, como se vissem sua própria alma diante de Deus. O avivamento tinha começado. Não era um evento, mas um batismo coletivo de glória. Nos dias seguintes, dezenas de meninas foram batizadas com o Espírito Santo. Falavam em línguas, tiveram visões, caíam em pranto espontâneo. Algumas oravam por 6, 7, 8 horas seguidas, sem se cansar.
As missionárias que serviam ali, muitas vindas do Ocidente, escreveram cartas e relatos. Estamos vendo com nossos olhos aquilo que lemos em Atos. As meninas não estão imitando nada, elas estão sendo visitadas. Um grupo de meninas se ajoelhou no campo ao ar livre e começou a cantar hinos. Outras começaram a interceder por tribos distantes da Índia, pedindo a Deus que enviasse missionários. Dizem que durante esse período, algumas meninas viram línguas de fogo pairando sobre a cabeça das outras enquanto oravam. Dizem também que uma delas, em oração, começou a descrever detalhes de um povo que nunca tinha visto, e mais tarde missionários confirmaram que era uma etnia específica do Nordeste indiano. Ramabai não permitia exageros. Ela observava tudo com temor. E discernia o que era emocionalismo e o que era o Espírito de Deus. Ela escreveu: "Este avivamento não é nosso, é dele. Somos apenas vasos. Que ele faça o que quiser com nossas meninas." As reuniões de oração se tornaram contínuas. Meninas se revezavam dia e noite para que o fogo não se apagasse. Era como uma vigília viva, um revezamento de intercessoras infantis que tocavam o céu. E o mais impressionante, não houve publicidade, não houve mídia, não havia Instagram, nem câmeras. Apenas corações rasgados diante do Deus que visita os simples. Naquele pequeno lugar, em meio à poeira da Índia, Deus soprou o mesmo vento que soprou em Jerusalém, porque Ele sempre responde a um povo que o deseja mais do que tudo. Quando o Espírito Santo desce com poder, algo muda profundamente, não apenas no culto, mas na vida. No orfanato Muki, o fogo que começou na oração se espalhou como uma labareda silenciosa. Não houve tumulto, mas transformação. Não foi só uma emoção, foi um chamado. As meninas que antes pediam carinho, agora pediam: "Tia Ramabai, para onde Jesus quer me enviar?" Sim, muitas meninas, ainda adolescentes, começaram a sentir chamado missionário. Eram órfãos, rejeitadas pela cultura. Algumas haviam sido salvas de casamentos forçados, outras de abusos, mas agora eram vasos de honra, cheias do Espírito Santo, com Bíblia na mão e fogo nos olhos. Ramabai não as via como coitadas. Ela via nelas guerreiras espirituais. Começou a treiná-las. Dava estudos bíblicos, lições de discipulado, ensino teológico simples, e elas aprendiam rápido, muito rápido. Muitas decoravam capítulos inteiros da Bíblia. Outras escreviam cânticos espontâneos. Algumas sentiam carga de intercessão por vilarejos que nunca tinham pisado. Dizem que um grupo de meninas se uniu para orar por 3 meses por uma tribo hindu do interior. Sem saber, naquela mesma época, um missionário ocidental que nunca tinha ouvido falar do Muki Mission recebeu direção de Deus para ir justamente àquela tribo. Dizem também que algumas meninas foram vistas orando em línguas por horas e depois traduziam as próprias orações com interpretações proféticas, confirmadas por missionárias que estavam no recinto. Pandita Ramabai começou a enviar pequenos grupos de meninas como evangelistas para cidades próximas. Algumas tinham apenas 14 ou 15 anos. Elas iam com Bíblia, cânticos e ousadia. Enfrentavam zombarias. Muitos não queriam ouvir meninas cristãs, mas elas não se intimidavam. Oravam, choravam e continuavam. Uma delas disse: "Eu fui rejeitada pela minha família, mas Jesus me deu outra família, e agora Ele quer me usar para chamar outras meninas como eu." Ramabai registrou que mais de 700 meninas passaram por experiências profundas com o Espírito Santo durante os anos de avivamento, e muitas delas seguiram ministrando até a vida adulta.
A chama não ficou presa ao orfanato, ela se espalhou. O que começou com um clamor secreto, agora andava pelas estradas da Índia em sandálias pequenas, mas com a autoridade do céu. E mais uma vez, Deus mostrava que não precisa de títulos nem de fama. Ele só precisa de corações dispostos. Nem todo avivamento é celebrado. Nem toda mulher de Deus é compreendida. Nem todo fruto é colhido imediatamente. Após o derramamento do Espírito no Mukhi Mission, as notícias se espalharam discretamente entre missionários e obreiros da Índia e de fora. Alguns vinham de longe para ver o que estava acontecendo, outros duvidavam, diziam que era exagero, que era emocionalismo infantil, que eram meninas sugestionáveis, influenciadas por Ramabai, que aquilo não era obra do espírito, mas da mente. E Ramabai ouviu tudo isso em silêncio. Ela não fazia defesa pública, não buscava holofortes, não respondia cartas com justificativas. Continuava fazendo o que sempre fez, servindo, orando, ensinando, jejuando. Ela sabia que avivamento verdadeiro não precisa de aplauso, precisa de raiz. E enquanto muitos discutiam doutrina, ela limpava feridas. Enquanto líderes debatiam e escreviam críticas, ela acolhia mais órfãos. Mas não foi só crítica que enfrentou. Vieram momentos de seca espiritual. Aquelas manifestações intensas cessaram por um tempo. O ambiente ficou mais quieto. Algumas meninas deixaram o orfanato para se casar. Outras ficaram doentes. E o número de conversões visíveis diminuiu. Foi ali que Ramabai entrou em sua fase mais profunda de dependência de Deus. Ela escrevia menos, mas orava mais. Não orava por avivamento visível, mas por fidelidade invisível. Ela compreendia que a glória de Deus não é só no fogo, mas na brisa suave. Que o mesmo Deus que batiza com poder, também ensina com silêncio. Que o mesmo céu que desce com vento impetuoso, também guia com nuvens. Dizem que, durante essa fase mais silenciosa, Ramabai era vista andando sozinha pelos corredores do Mukhi, de madrugada, falando baixinho: Senhor, se ainda restar uma chama, sopra sobre ela. Dizem que uma das meninas mais novas a encontrou de joelhos no quarto, chorando e repetindo apenas 3 palavras: Jesus, Tu és suficiente. Ela nunca deixou o campo, nunca abandonou o chamado, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem retorno emocional, mesmo sem fogo visível. Porque ela não servia pelo mover, ela servia pelo Mestre. E no céu, cada oração silenciosa, cada passo cansado, cada lágrima escondida era contado como incenso. Ramabai atravessou a prova, não com espetáculo, mas com fé. E Deus não se esqueceu dela. Os anos passaram. A menina Brahmani se tornara uma senhora de cabelos grisalhos. Os passos, antes firmes e ligeiros, agora eram mais lentos. Mas os olhos ainda carregavam aquele brilho santo de quem via além do natural. Pandita Ramabai já havia passado por tudo: perdas, fome, críticas, rejeição, milagres, avivamento, discipulado e noites de silêncio. Ela não era celebrada nas praças, não tinha títulos acadêmicos, nem púlpitos enfeitados, mas tinha um memorial diante do trono de Deus. Naqueles últimos anos, ela ainda cuidava das meninas,
Ainda orava com elas, ainda escrevia versos de adoração. Nunca se aposentou, porque os profetas verdadeiros não param, apenas se esvaziam completamente. Em abril de 1922, Pandita ficou doente. Seu corpo já não aguentava. Alguns dizem que ela pediu para ficar em seu quarto em silêncio por alguns dias. Ela não teve um velório famoso. Não houve cortejos de líderes religiosos, nem multidões. Apenas algumas meninas, agora já mulheres, a cercavam em oração. Dizem que nos seus últimos dias ela repetia baixinho: Jesus é fiel. Jesus é tudo. Dizem também que uma de suas filhas espirituais que estava ao seu lado na madrugada da partida ouviu-a sorrir e sussurrar: eu vejo luz. E ali, em 5 de abril de 1922, Pandita Ramabai foi recebida pela glória. Partiu da terra, mas o céu estava de pé. Aquela que ninguém esperava nada deu tudo. Aquela que nasceu em um sistema que calava as mulheres pregou com a vida mais alto do que muitos púlpitos jamais poderiam ter. Hoje, o orfanato Mukhi ainda existe. A chama continua. As orações não foram esquecidas. E as sementes que ela plantou ainda florescem na Índia e em muitos outros lugares. Porque quando alguém se entrega por completo a Deus, nunca morre. Só se torna eternamente frutífero. Pandita Ramabai partiu, mas sua voz ainda ecoa. Busque o Espírito, sirva os pequenos, gaste-se por Cristo. Nada mais vale tanto quanto isso. Pandita Ramabai partiu, mas o som de sua entrega não silenciou. Porque avivamentos verdadeiros não morrem, eles ecoam. O Mukti Mission não fechou suas portas após sua morte. Ao contrário, continuou ativo, sustentado por oração e serviço. Até hoje, mais de 100 anos depois, meninas continuam sendo acolhidas, ensinadas e cuidadas naquele mesmo local onde o Espírito Santo desceu em 1905. Mas o legado de Ramabai não ficou preso àquelas paredes. Missionários e líderes espirituais que passaram por lá levaram o fogo a outras regiões da Índia. Escolas foram abertas, grupos de intercessão inspirados no Mukti surgiram, e muitas das meninas que cresceram ali se tornaram mães, pastoras, professoras, missionárias, portadoras da mesma chama que as marcou quando crianças. Algumas delas foram para regiões onde o cristianismo era proibido. Outras começaram pequenos grupos caseiros onde se reuniam para orar e jejuar pelo país. Elas se tornaram as semeadoras do avivamento. E mesmo fora da Índia, muitos estudiosos e missionários reconheceram que o que Deus fez no Mukti foi um dos moveres mais profundos e puros do início do século XX. Frank Bartleman, que registrou o avivamento da Rua Azusa, chegou a mencionar o que estava acontecendo na Índia como um sinal de que o Espírito estava se movendo nas nações. E muitos, ao estudarem os avivamentos que precederam o pentecostalismo moderno, incluem Mukti como um dos pilares espirituais do que viria a seguir. Um útero missionário invisível, mas decisivo. Dizem que anos mais tarde, uma missionária que esteve no Mukti declarou: enquanto os homens falavam sobre estratégias, Ramabai e suas meninas estavam de joelhos, abrindo caminhos no espírito para uma geração inteira. E, de fato, o legado dela não pode ser medido em números, mas pode ser visto nos olhos de cada criança que foi amada, em cada nação onde a semente foi plantada, em cada alma que ardeu em oração depois de ouvir sua história. Ramabai não foi apenas uma reformadora social, ela foi uma profetisa em silêncio, uma intercessora escondida, uma tocha num vale escuro. E os ecos do avivamento de Mukti ainda estão se espalhando. A história é escrita por mãos humanas e, por vezes,
mãos que ignoram aquilo que Deus mais valoriza. Pandita Ramabai viveu, serviu, orou, jejuou, chorou, ensinou e incendiou uma geração. Mas hoje seu nome quase não é lembrado, quase não é pregado, quase não é citado. Quando falamos em avivamento, o mundo cristão menciona a Rua Azusa. Fala de Topeka, do país de Gales, de Jonathan Edwards, de Wesley, mas raro é quem lembra que antes de tudo isso ganhar destaque no Ocidente, o céu já havia descido em Kedgon, na Índia, num orfanato, entre meninas pobres, com uma mulher como líder. Esse talvez seja o motivo pelo qual o nome de Ramabai foi deixado de lado. Ela era mulher, indiana, viúva e protestante independente. Não estava ligada a grandes denominações, não buscava holofotes, não era sistemática, era consagrada. E talvez por isso mesmo, Deus a escolheu. Porque quando os homens esquecem, o céu não esquece. Dizem que o céu tem uma biblioteca. E se isso for verdade, há um livro antigo ali, empoeirado para os homens, mas dourado aos olhos dos anjos, com o nome Ramabai, a voz que não precisou de microfone. Há quem diga que o Espírito Santo fez mais em 3 anos no Mokti Mission, com meninas em oração, do que muitos congressos fizeram com púlpitos cheios e corações vazios. Mas a história não celebrou Ramabai, e o mundo não reconheceu sua entrega. Mas Deus escreveu seu nome com tinta eterna, porque no reino, os últimos serão os primeiros, e quem serve em silêncio será exaltado diante de milhões no último dia. Ela não buscou sua glória, e por isso herdou a glória do Cordeiro. Pandita Ramabai partiu há quase um século, mas sua voz, ela ainda ecoa, em cada canto onde um coração se queima por Deus, em cada joelho que se dobra em oração sincera, em cada lágrima que cai em busca do Espírito. O que ela nos diz hoje? Que a entrega total é o preço para ver o céu descer, que o amor pelas almas não pode ser fingido, tem que arder no peito, que não importa onde você nasce, nem qual o seu passado, Deus pode usar você para mudar uma nação. Ela nos lembra que o avivamento não está em grandes eventos, nem em estruturas. Está no altar humilde, na oração fervorosa, na rendição sem reservas. Ela nos chama a levantar órfãos, cuidar dos rejeitados, amar os quebrantados. Porque é nesse serviço que o fogo de Deus toca a terra. É no olhar de uma criança sem esperança que o céu começa a se revelar. Pandita nos desafia a não esperar pelo momento perfeito, mas a buscar o Espírito Santo agora. A orar, a jejuar, a clamar até que o fogo desça. A manter a chama viva mesmo quando tudo parece silêncio. Hoje, nesse tempo, a igreja precisa de mais panditas. Mulheres e homens que não temam o sofrimento, que não se abalem com a crítica, que não desistam no caminho da fé. Ela nos lembra: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele não fará conforme prometeu? E a promessa de Deus para quem o busca de todo o coração é esta: o derramamento do Espírito Santo. Que possamos ouvir a voz de Pandita Ramabai e que essa voz nos inspire a buscar o fogo, a servir com paixão e a nunca deixar a esperança morrer. O céu ainda está aberto, o Espírito ainda está disponível e a chama está nas nossas mãos.